Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar início à nossa segunda reunião magna do Serviço de Tecnologia do Hospital São Lucas, né? Contando na forma digital, né? Porque hoje em dia é o que nos resta já em função da pandemia, mas afinal, essa apresentação digital tem uma vantagem também, tem um alcance muito maior, né? Nossas reuniões agora são vistas nacionalmente. Então, hoje nós vamos contar com a presença de dois palestrantes ilustres para falar de um tema que é muito atual. Joselina até falou um aspecto futurístico, mas eu digo que é um futuro muito próximo, já real. Então, vai ser abordado a cardiomiopatia hipertrófica de duas maneiras. Uma abordagem genética, isso aí vai ser feita pelo professor Emerson de Santana Santos, que ele é geneticista, e ele é professor, ele é da Universidade Federal de Sergipe, campus de Lagarto, né? Então, aqui da nossa universidade. Então, uma pessoa com larga experiência nisso que vai nos brindar uma apresentação sobre genética na cardiomiopatia hipertrófica. Em seguida, nós vamos ter uma prata da casa, a doutora Joselina Lúcia Mendes de Oliveira, professora do Departamento de Medicina, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Saúde da Universidade, com formação muito boa, foi introdutora do estresse e agora ela está mostrando além de procurar isquemia, né? Então, o que é que o estresse pode ajudar agora na apatia hipertrófica? Bem, pessoal, então eu pediria que todos desligassem os alto-falantes para não dar microfonia, né? E nós vamos ter agora, doutor Emerson, pode compartilhar seus slides, e doutora Joselina apresente, e ao final nós discutiremos aí como é de praxe. Perfeito, doutor Lauro, que nosso decano aí, doutor Lauro Fontes, aí, sempre prestigiando a nossa reunião. Bom, boa noite a todos. Não sei se conseguem ver aí o slide, tá? Tá vendo bem, perfeito. Tá bem, estamos vendo okay. bem, Emerson. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Souza pelo convite. Para mim é uma honra estar falando para pessoas tão ilustres e agradecer a parceria que tem sido o início dessa parceria agora com a professora Joselina, que está me orientando no doutorado e que eu vou estar abordando exatamente o tema da genética das cardiomiopatia hipertrófica, vou estar focando especificamente em doença de Fabry. Então, a ideia é a gente poder entender melhor os níveis de organização do material genético, e isso tem sido feito, a ciência evoluiu muito, a genética, e com isso, o entendimento do mapeamento genômico dos genes relacionado a vários distúrbios se criou. Hoje em dia é um termo que tem sido usado bastante também, a medicina de precisão. A gente consegue entender que muitos doentes que têm doenças com fenótipos semelhantes podem ter tratamento distintos baseado nos seus diferentes tipos de genótipo. Então, acaba envolvendo uma outra área também da ciência, que é a farmacogenômica. Então, esse futuro, como o professor falou, ele não é tão distante, já é uma realidade no presente. Isso começou há mais de 2, 3 décadas com a oncologia. Na verdade, a gente vê que muitos pacientes oncológicos tinham tipos de quimioterapias distintas, baseada no tipo mais agressivo ou menos agressivo do tumor em relação à sua genotipagem, e isso acabou criando áreas de interseção. A genética hoje tanto é uma especialidade médica, mas ela acaba fazendo interseção com várias outras. Então, a gente tem a oncogenética, a neurogenética, e mais recentemente, devido às técnicas de sequenciamento de nova geração, esse mapeamento mais preciso, mais rápido do genoma humano,
se criou a cardiogenética. É uma área de convergência entre a cardiologia e a genética, e que foca principalmente nas doenças cardiovasculares hereditárias, que inclui nesse grupo as cardiomiopatias, as canolopatias e outras síndromes que têm um envolvimento cardíaco e vascular e que tem um componente claro genético e uma herança familiar presente. E hoje em dia existem critérios clínicos bem definidos na literatura, então a gente tem respaldo para solicitar testes genéticos em cardiologia e para fazer essa avaliação, tanto no paciente que vem para a consulta, que para a gente é considerado o caso índice, quanto seus familiares próximos, né? Basicamente, eu vou focar minha apresentação num trabalho recentemente publicado pela American Heart Association, foi agora em dezembro do ano passado, que é o Guideline para o Diagnóstico e Tratamento de Pacientes com Cardiomiopatia Hipertrófica. Neste guideline, ele reforça o caráter hereditário, né, o caráter genético das cardiomiopatias hipertróficas. A grande maioria tem padrão de herança autossômico dominante, portanto, os indivíduos que chegam nos nossos consultórios com esse diagnóstico, eles têm um risco de recorrência em parentes de primeiro grau, de até 50%, né? Então, assim, todo indivíduo afetado, em tese, genitores, irmãos e filhos teriam 50% de chance também de evoluir com o mesmo fenótipo. Nos Estados Unidos, a prevalência em indivíduos sintomáticos chega a 1 para cada 3 mil americanos, e na população assintomática, esse número é ainda maior, em torno de 1 para 250 americanos. As cardiomiopatias hipertróficas, na verdade, o termo gera muita confusão e o guideline vem esclarecer melhor, porque o que a gente fala em relação às cardiomiopatias hipertróficas se referem às doenças de formas isoladas, em que você tem um defeito estrutural na formação, na conformação de proteínas que codificam a formação do sarcômero. Isso difere um pouco das outras doenças que são agora consideradas como fenocópias de cardiomiopatia hipertrófica, em que você vai ter um aumento da espessura do ventrículo, por exemplo, mas secundário a um depósito de uma outra substância, como glicosfingolipídio, ou na amiloidose cardíaca, enfim. E existem as causas secundárias também de hipertrofia hipertrófica e as não isoladas, no caso, ligado a síndromes. Por exemplo, na semana passada, no consultório, eu recebi um adolescente de 15 anos que veio para a investigação. A gente já talvez iniciaria o piloto do nosso projeto, que é investigar a genética das cardiomiopatias hipertróficas, e o menino de 15 anos, ele tinha outros comemorativos além da cardiomiopatia hipertrófica, que, por sinal, era bem severa, com risco eminente aí de morte súbita. Ele tinha baixa estatura, pescoço curto, alado, tinha dismorfias faciais, pectus cavatum, e para a gente ficou bem claro que se tratava da síndrome de Noonan, que, dentre outras características, pode também apresentar cardiomiopatia hipertrófica. Então, o guideline mostra que nesse contexto não seria especificamente do grupo das isoladas, e sim algo ligado a uma síndrome. Como eu falei, as fenocópias também representadas, você pode ter um aumento da espessura da musculatura cardíaca devido ao depósito lisossomal de substâncias, como na doença de Fabry, a gente tem uma mutação que pode acontecer no gene GLA, que está localizado no cromossomo X, e com isso, além de acometimento multissistêmico, como insuficiência renal, enfim, um risco aumentado para acidente vascular cerebral, enfim, outras características. A amiloidose cardíaca também, e aí mostrando a necessidade de, durante a anamnese inicial, na triagem, você fazer uma história familiar bem feita, com no mínimo 3 gerações sendo avaliadas, porque com isso, em se tendo uma confirmação de um teste molecular num caso índice, você já sabe quem você deve convocar para uma avaliação, para uma consulta de aconselhamento genético, né? Então, eu vou dar alguns exemplos de investigação molecular que a gente tem feito, tem sido possível realizar em cardiologia. Como eu disse, o sequenciamento de nova geração, hoje em dia é possível você pegar os 46 cromossomos que compõem, né, o genoma humano, e nesses 46 cromossomos estão inseridos cerca de 20 mil genes, né? Então, 10 mil vêm do genitor, 10 mil genes vêm da genitora, e com isso você tem genes que codificam N tipo de proteínas estruturais, enzimas, enfim.
Quando a gente tem um determinado paciente com diagnóstico sindrômico na cardiologia, a gente poderia selecionar os genes que já foram correlacionados àquele fenótipo e, então, de forma separada, fazer um estudo. Não precisaria mapear o genoma completo, né, os 20 mil genes. A gente estudaria os genes que têm interesse em relação a esse fenótipo. Então, um exemplo, por exemplo, se eu estou atendendo um paciente com aneurisma de aorta, existem cerca de 23 genes associados ao aneurisma de aorta e que pode causar também síndrome de Ehlers-Danlos, a síndrome de Marfan, que é bem conhecida pela cardiologia, e outras síndromes mais raras, menos comuns. Então, uma possibilidade é você fazer o painel, porque além de pesquisar, por exemplo, o Marfan, que é o gene da fibrilina, você poderia estar pesquisando diagnósticos diferenciais. Então, num único exame, você estaria realizando um painel. Um outro painel seria para pacientes com arritmia. Existem cerca de 50 genes envolvidos na predisposição genética a diversas formas de arritmia, como a síndrome de Brugada, a síndrome do QT longo, do QT curto e etc. Então, seria uma outra modalidade de você direcionar a investigação molecular para esses marcadores genéticos que podem ter mutações, que hoje em dia, na verdade, a gente chama de variante patogênica, né? Então, essas variantes, quando sabidamente patogênicas, vão estar relacionadas a um fenótipo específico. Um outro exemplo de painel para paciente com dislipidemia, e aí tanto para hipercolesterolemia quanto a hipertrigliceridemia familiar, a quantidade de genes é menor, mas esses 4 genes permitem confirmar um diagnóstico genético de uma dislipidemia genética hereditária, né? Especificamente em relação às cardiomiopatia hipertrófica, existem cerca de 12 genes relacionados a esse grupo sindrômico, sendo que desses 12, 2 representam praticamente 70% a 80% dos indivíduos que são investigados. Então, todo o painel ele vai ser considerado bem completo, mas, assim, especificamente, no mínimo, ele teria que ter esses 2 marcadores, esses 2 genes, para serem analisados, né? E os demais genes compõem aí o restante dos 30% a 20% das demais causas genéticas em relação às cardiomiopatias hipertróficas. Então, esses genes codificam proteínas estruturais que estão ligadas à formação do sarcômero e à contração do músculo cardíaco. Um exemplo interessante de painel que, às vezes, por uma questão econômica, alguns laboratórios trabalham, são fundindo grupos sindrômicos. Então, por exemplo, esse painel está bem amplo. A gente vê, eu destaquei aí em amarelo os 2 genes que correspondem aos mais frequentes nas cardiomiopatias hipertróficas, mas eles também têm genes para cardiomiopatia dilatada, para cardiomiopatia restritiva hereditária, enfim. Então, seria um painel mais amplo. Esses exames, infelizmente, não estão disponíveis pelo SUS, e para pacientes de convênio, a gente tem conseguido com uma certa dificuldade. Às vezes o paciente tem que recorrer à justiça, judicializar o plano para conseguir fazer. Em média, eles custam em torno de 3, 4, 5 mil reais. Eu hoje, para os pacientes do SUS, do ambulatório, a gente tem feito uma parceria que existe com o Genoma da USP e os preços são bem mais atraentes, né? Então, aí tem no site, eu dei um print da página do laboratório do teste genético da USP. Eles têm um prazo um pouco mais demorado, é de 60 a 90 dias, então de 2 a 3 meses, mas fica num valor mais acessível. Então, assim, por mais que possa parecer caro, mas o que eu tenho explicado para os pacientes é que, às vezes, um único teste vai beneficiar uma família. A gente sabe que para essas doenças que são dominantes, se eu encontrar no meu paciente índice um marcador genético específico com uma mutação, os demais familiares não precisarão fazer o painel completo. A gente vai especificamente fazer o rastreio naquela mutação, naquela variante patogênica que tem já o paciente índice que já foi identificado, né? Então, aí tem esse painel, são 160 genes, e, de fato, está presente também os da cardiomiopatia hipertrófica.
A gente está começando, então, agora um projeto de pesquisa com a professora Joselina, em que os pacientes do banco de dados da professora que tem cardiomiopatia hipertrófica, a gente pretende fazer um rastreio, tanto do sexo masculino quanto feminino, para a doença de Fabry nesses indivíduos. Então, a gente está em fase de início, testando o banco de dados, um projeto piloto, enfim, ainda está com algumas pendências em relação ao comitê de ética, mas com isso a gente pretende literalmente separar desse grupo, né, essas fenocópias, né? Então, são pacientes que, uma vez identificados, a gente poderá fazer o rastreio familiar, e o que eu falo também para os pacientes, imagine um irmão mais jovem de um paciente acometido com cardiomiopatia hipertrófica, que não tem sintoma, ele teria que passar periodicamente por uma avaliação, porque em algum dado momento ele pode vir a desenvolver um fenótipo. E como é que fica a vida desse indivíduo jovem, ainda sintomático, em relação à prática esportiva, à qualidade de vida como geral? Então, assim, se ele realmente tiver, o irmão dele tiver um marcador genético positivo, né, um genótipo positivo com fenótipo positivo, e esse irmão, ele tem um genótipo, por exemplo, negativo, eu vou entender que ele caiu nos 50% de chance de não ter dado do genitor a mesma mutação. Então, ele sai desse segmento mais restrito da cardiologia. Então, a médio e longo prazo, esse custo inicial que esse exame pode representar, isso acaba sendo diluído e traz mais qualidade de vida, tira um peso, né, das costas desse indivíduo, que uma vez que ele não é afetado. E para aquele indivíduo que, de fato, ainda não tem o fenótipo positivo, mas o genótipo mostra que em algum dado momento ele pode evoluir como irmão, a gente tem que lembrar que existem alguns aspectos na genética, que é a expressividade variável do sintoma, mesmo irmãos portadores da mesma mutação, da mesma variante genética, podem evoluir de formas diferentes, um com a forma mais grave e outro com a forma mais leve, e ainda tem a questão da penetrância, que não significa que todos os indivíduos que têm aquele genótipo, de fato, em um determinado momento, vão evoluir. A penetrância não chega a ser 100% em muitas vezes dos casos. Então, acho que era isso a ideia. Estou deixando o contato aí pessoal. A gente está fazendo, a princípio, agora, cadastrando esses pacientes. Muitos colegas cardiologistas já têm enviado pelo Zap o contato mesmo. E, assim, eu autorizo disponibilizar para os próprios pacientes o meu contato pessoal, porque assim que a gente tiver com um banco de dados montado, eu já tenho os kits de extração para fazer a coleta, enfim, e enviar para o laboratório. E aí, provavelmente vai ser feito na clínica DNA, porque tem a facilidade de fazer o exame físico, coletar a história clínica e fazer a coleta sanguínea. Então, mas, a princípio, a ideia é fazer a coleta lá na clínica DNA. Então, acho que seria isso. A ideia foi passar para vocês um pouco da abordagem genética, e a professora Joselina deve prosseguir com a questão do exame de imagem. Obrigado. Obrigado, professor Emerson. Sem dúvida nenhuma, foi uma apresentação muito rica, né, e que vai suscitar uma discussão muito boa logo a seguida. Então, bem, agora nós teremos a apresentação da professora Joselina, que vai nos falar sobre o ecoestresse na miocardiopatia hipertrófica. Joselina, por favor. Qual o nome do arquivo? Acho. É aqui, aí. Qual o nome do arquivo? Tá aqui. Tá aberto. Sim, tem que botar aqui. Qual o nome do arquivo? Tá aqui. Eita. CM. Tá aqui embaixo, olha aqui, ó, esse. Tá embaixo. Você quer saber o quê? Tá aqui aberto. Eu sei, mas não é por aí não. Não, bote 2021. Na pasta 2021, na área de trabalho. Que é trabalho. Aqui. Essa aqui. Onde está aparecendo? Tá aparecendo? Não, Joselina, não está não. Está a sua imagem. Não está compartilhando, não. Não. E agora? Agora sim.
Foi? Ah, valeu, obrigada. Boa noite a todos. Nosso tema é estresse físico na cardiomiopatia hipertrófica, como, quando e por quê. Na verdade, não foi uma ideia minha, né? Foi um convite que eu recebi do DIC no final de 2019 para montar uma aula para o Congresso Brasileiro de 2020 em Brasília. E aí, quando eu recebi esse convite, comecei a fazer logo uma revisão desse tema e comecei logo a montar um banco de dados com a nossa experiência. E aí, nós começamos a escrever um artigo sobre isso, um artigo de revisão, para poder eu dar aula, né, no Congresso em 2020, em abril. E como teve a pandemia, eu terminei participando de umas lives, né, com o Murilo, do INCO e algumas outras pessoas experientes nessa área. E por que nos convidaram? Porque nós temos a nossa experiência do estresse físico, uma vez que o estresse farmacológico não é indicado nessa cardiomiopatia. E o interessante é que a desmistificação que eu comecei a estudar nessa ocasião, que em 2002 os guidelines do American College diziam que o estresse era temeroso. Por quê? Porque no paciente de cardiomiopatia hipertrófica você podia provocar arritmia ou colapso hemodinâmico. E aí a gente fez o artigo para a revista brasileira de imagem, e aí mandamos um artigo que esse mês vai ser publicado no final de março, e agora em dezembro sai esse guideline que Emerson se referenciou aí, que eu achei bastante interessante e que tive que reestudar e refazer a minha aula e atualizar, porque todo o artigo, toda a aula eu fiz baseado nos artigos anteriores e no guideline europeu. E aí o guideline americano veio maravilhoso dessa vez, né? Porque ele foi bem estudado e bem atualizado. Então, essa doença é uma doença do sarcômero, que após mais de meio século de descoberta, ela continua um avanço no diagnóstico e manuseio. Como eu disse, doutor Souza, aí está o doutor Marlon, né, que você falou, se eu convidei para a nossa aula, que é um dos grandes estudiosos dessa patologia no coração, e o doutor Brown. Então, eles continuam vibrantes, né? Vibrantes e atuantes no estudo e nas publicações dessa patologia. Então, os avanços no diagnóstico e manuseio tem dois carros-chefes, que são os testes genéticos, né? Que a gente já teve aí o prazer de ouvir o doutor Emerson falar, e as imagens cardíacas. Para quê? Para que mexa onde? Na mortalidade, prevenindo todas as arritmias. E essa mortalidade vem se mostrando no mundo que tem diminuído. Tem diminuído, por quê? Porque a mortalidade chegou a uma época a ser 7%, 4%, hoje está variando de 0,5% a 1,5%. E mostrando que os países têm diagnosticado mais. Apesar de ter apenas 10% de pacientes clinicamente identificáveis, tem somente 6% de pacientes sintomáticos, enquanto os assintomáticos são 4%. Portanto, o teste genético cria um novo grupo, os parentes genótipos positivos sem sinais e sintomas que necessitam de acompanhamento. E esses elementos histopatológicos, na verdade, são os pontos-chave que ligam quem? O genótipo e o fenótipo à expressão clínica. Toda vez que nós somos ecocardiologistas e não só ecoscardiografistas, é necessário que a gente estude a patologia que a gente precisa analisar nas imagens cardíacas. Então, a fisiopatologia, as características histopatológicas, que são pela hipertrofia do ventrículo, pela disfunção diastólica, pela obstrução da via de saída, arritmias, isquemia, disfunção autonômica, tudo isso vai levar a pacientes completamente assintomáticos, como eu lhe mostrei, e aos sintomas que nós temos hábito de ouvir os pacientes reclamarem, né? E o mais comum sempre é a dispneia, seguida de precordialgia, de síncope, de palpitações e até de morte súbita, né? Que, infelizmente, nós ainda temos essa prerrogativa no nosso meio, e nosso objetivo nesse estudo, nesse esforço que nós estamos fazendo junto com o doutor Emerson e doutor Braulio para mestrado e doutorado, é justamente para diminuir a morte súbita na nossa região Nordeste, junto com a Recife e outras cidades, outros estados que estão batalhando para isso. Vejam vocês que eu lhes trouxe duas coisas interessantes
Esses dois pacientes têm variantes genéticas que contribuem para a expressão fenotípica do coração. São irmãos gêmeos que têm a mesma mutação genética, porém o eletro de um é quase que normal e o eletro de outro é tipicamente hipertrófico, enquanto que a hipertrofia nesse eco aqui de um dos gêmeos é completamente diferente de outro. Então, você tem o quê? Uma variabilidade na expressão fenotípica. Você tem o mesmo genótipo, mas com fenótipos diferentes. Isso aqui é o ponto-chave. E nessa investigação, nós temos vários exames. Nós vamos focar no ecoestresse físico. Porém, nós conhecemos já a localização das hipertrofias pelo eco em repouso, já bem estabelecido, né, em todas essas paredes. E aí eu lhes trago um caso. Esse caso aqui foi do Dr. Luiz Flávio que mandou para mim, um paciente do interior que fez ressonância magnética com ele, e ele achou que o gradiente era menos de 40. E aí era um homem de 50 anos e ele me pediu para fazer um ecoestresse físico. E o paciente apresentava dispneia, um irmão tinha morte súbita, e ele usava beta-bloqueador, losartana. Só que quando eu coloquei o paciente no eco em repouso, ele já tinha um gradiente de 55. Já tinha o movimento anterior sistólico da válvula mitral, uma insuficiência mitral, uma disfunção diastólica, com a relação L alta de 17 e um volume de ar esquerdo grande. Então, esse paciente eu tive que cancelar o ecoestresse físico. Por quê? Porque já em repouso, ele já tinha um gradiente da via de saída maior do que 55, já tinha insuficiência mitral. Então, esse paciente, um volume de ar esquerdo grande, não tinha indicação de ser estressado. Por quê? Porque o estresse a gente não pode fazer em pacientes que em repouso já tem um gradiente maior que 50. Então, a via de saída dele aí, vocês estão vendo nessa imagem, já é angustiada, e esse gradiente obstrutivo, ele é caracterizado por esse sinal em punhal aí, que traduz o quê? O atraso do pico de fluxo, e provoca o quê? Uma obstrução subaórtica, devido ao movimento anterior sistólico da válvula mitral em relação ao septo, que ocorre na metade da sístole. Então, quando isso ocorre na metade da sístole, você tem essa imagem em punhal, certo? Então, além disso, eu coloquei aqui só para ilustrar o eco em repouso, né, em relação à espessura das paredes, em relação ao volume de ar esquerdo, em relação à velocidade diastólica do anel mitral diminuída na ausência de hipertrofia. O strain, vocês vão observar, vocês vão ver agora nos anos a quantidade de trabalho que tem sido feito com strain e miocardiopatia hipertrófica, inclusive na nossa pesquisa. Hoje mesmo eu fiz um exame de um colega nosso que documentei todo o strain dele, estou documentando todos os strains que chegam para fazer ecoestresse físico para mim, e que antes de começar o exame eu faço o strain justamente para ter no nosso banco de dados e depois a gente ter uma experiência com strains de miocardiopatia hipertrófica. Mas em relação ao nosso ecoestresse físico, o que é que a gente tem que oferecer para desmistificar o risco? Quando a gente quer desmistificar risco, você tem que oferecer o quê? Segurança. E que é o quê? O elemento-chave para a avaliação dessa miocardiopatia hipertrófica. Hoje, os trabalhos já mostram que complicações graves são em 0,04%, como morte, parada cardíaca. Então, nós temos que oferecer ao paciente, ao médico que pede, ao familiar, o quê? Segurança. Então, a gente tem que ter um local adequado, funcionários treinados e tem que ouvir muito o paciente, tem que ouvir o que é que ele tem para nos dizer, tem que ouvir o quê? Como é que é a vida dele antes, as complicações que ele já teve, se ele teve síncope, pré-síncope, queda de pressão durante uma fase de esforço, se ele tem insuficiência cardíaca, se ele tem risco de morte súbita na história dele, se ele usa cardiodesfibrilador. Isso quem tem que fazer é o ecocardiografista que está analisando, que está preenchendo um banco de dados. Cuidadosamente, para quê? Para que não haja complicação mais grave com esses pacientes. Eu estou bastante empolgada com esse trabalho, porque eu estou tendo umas experiências bastante interessantes com esse grupo de pacientes. Então, aí está o nosso laboratório que todos vocês já conhecem, e nossa motivação ao paciente é uma coisa nata nossa já. Só que esse paciente, em vez da gente motivar a chegar a 100% ou mais de 100% da frequência cardíaca máxima preconizada para a idade, o que é que a gente faz? A gente estimula a chegar na submáxima, justamente para diminuir o risco. Hoje o paciente
chegou em 92% da máxima, o que não é comum na miocardiopatia hipertrófica. Normalmente eles chegam na submáxima e eles mesmos pedem para parar. Hoje eu tive até um paciente diferente disso. E qual é o protocolo que a gente deve usar? O protocolo de esteira ou bicicleta. Hoje eu usei a minha bicicleta ergométrica e normalmente a gente pode usar um ou outro. O que é que os trabalhos dizem? Os trabalhos dizem assim, que a escolha da esteira ou da bicicleta vai depender da preferência do paciente, da preferência do médico e da preferência da instituição. Mas o que ocorre é o seguinte, é que você vai ler os trabalhos, tem os trabalhos com a esteira e os trabalhos com a bicicleta, só que são pacientes diversos, você não encontra nenhum trabalho que o mesmo paciente tenha se submetido aos dois, a esteira e a bicicleta. O meu paciente de hoje, um colega nosso, anestesiologista, ele voltará de hoje a 8 para fazer na esteira, porque ele tem uma gradiente de 13, de 12 em repouso, foi para 59 na bicicleta, e aí de hoje a 8 eu vou estudá-lo na esteira para medir, para depois eu tenho um grupo no nosso banco de dados que fez os 2 exames, e aí a gente vai ter um trabalho inédito com o mesmo paciente, com a diferença de tempo de uma semana nas duas formas de estressá-lo. E aí a gente terá para a gente mesmo, para a literatura, o quê? A resposta, se tem diferença entre a esteira e a bicicleta realmente. Na realização do exame, tem a grande ponto que é o beta-bloqueador. Essa questão do beta-bloqueador é uma questão interessante, principalmente para hipertrófico. Por quê? Porque você tem que avaliar esse paciente presencialmente, para você saber se realmente você deixa ou não o beta-bloqueador, ver se realmente ele está beta-bloqueado. E a manobra de Valsalva é imperiosa em todos os trabalhos que você tem que fazer. Agora, quando a gente faz a manobra de Valsalva, você vê no dia a dia que é uma baixa sensibilidade realmente. E mesmo os positivos ainda subestimam o gradiente. Só que ela é muito específica, uma vez que ela é presente, sempre presente. Mas realmente é uma coisa que a gente tem feito, mas a gente não tem encontrado nada diferente do que está escrito na literatura. Os dados importantes, porém, nesse exame é o que? A duração do exercício, a magnitude dos gradientes que a gente consegue provocar sem risco maior para o paciente. Mas a gente pode interromper o exame. O paciente, na maioria dos pacientes, quem interrompe são eles mesmos. Eles pedem para parar. Eles pedem para parar mais do que os coronarianos. E a maior queixa é dispneia, precordialgia e alguns referem tontura. Uma coisa interessantíssima nesse grupo também é a queda da pressão arterial. Muitos pacientes nesse grupo, em vez de ele aumentar a pressão, eles caem a pressão. Isso eu tenho que ter muita atenção, porque eu tenho que parar o exame. E esse dado de queda de pressão no esforço é um dado muito importante. Por quê? Porque ele pode significar uma chance maior desse paciente fazer morte súbita, certo? Eu vou mostrar na frente. Então, as indicações do exame, essas indicações são no novo guideline. Se vocês observarem esse slide, eu coloquei as indicações do eco em repouso, que são todas classe 1B, todas. Todos nós sabemos a indicação do eco em repouso para miocardite hipertrófica, em todas as situações. Não precisa eu repetir que todos nós sabemos. Agora, o que chama atenção é a repetição do eco em repouso, que esse guideline diz, a repetição para os parentes dos pacientes, a repetição para qualquer evento que o paciente tenha, qualquer mal-estar. Então, o eco em repouso é o exame-chave dessa patologia. E aí, nessa guideline, ele já começa a mostrar a indicação do eco-estresse, certo? Que eu vou explicar daqui a pouco tudo direitinho. Esse slide aqui eu coloquei, que tirei também do guideline, por quê? Porque negativos e fenótipos positivos. E aí ele diz assim, os pacientes fenótipos positivos, os assintomáticos e os sintomáticos. E os assintomáticos, eles devem fazer esteira e o teste cardiopulmonar. Para quê? Para ver a capacidade funcional. E aí eu me lembrei de Milena, botar a Milena fazer um doutorado nisso, porque o banco de dados já está lá, né? Só ela pegar esses pacientes e fazer a ergospiro, a gente vai ter uma riqueza que Milena é excelente naquilo que faz e vai ficar maravilhoso esse trabalho dela. E já tem também alguns trabalhos com ergospiro nesse grupo. Então, a gente tem tudo para colocar a Milena nisso aí. E os sintomáticos, você vai fazer o quê? O ecoestresse quando? Quando é que você faz ecoestresse no sintomático? E aí, eu vou explicar direitinho. Como é que eu vou explicar? Melhor do que o que está aqui. Por quê? Porque tudo que está aqui no guideline foi que eu fiz.
com Kátia. Kátia seria minha aluna de mestrado para esse ano. Então, eu e Kátia, a gente estudou durante a pandemia, fizemos esse artigo aqui, ó, estresse físico na cardiomiopatia hipertrófica, como, quando e porquê, que vai ser publicado nesse final de mês de março, na revista de imagem. E aí nós fizemos esse fluxograma. Eu e Kátia foi que bolamos aí. Veja como foi que nós fizemos. Quando é que a gente coloca o paciente no estresse? Vai ser assim, o gradiente em repouso é de 0 a menos 50. E aí você coloca no estresse físico, na esteira ou na bicicleta. E você vai ter o quê? 4 estudos da hemodinâmica, da medida do gradiente durante e após o esforço, da sinergia ventricular e da função diastólica do ventrículo esquerdo. E como é que você vai manusear? Vai manusear da seguinte forma: no braço do não obstrutivo. O que é não obstrutivo? É aquele que eu coloquei na esteira e nada aconteceu. E do outro lado, o obstrutivo é aquele, como eu lhes disse hoje, o paciente que está na esteira e aumenta o gradiente para mais do que 50 durante o esforço físico. E o que fazer com esses pacientes? 3 outros braços. A gente vai se guiar pelo sintoma do doente. Vai ter o grupo dos assintomáticos, sintomáticos leves e sintomáticos refratários a medicações. Esses sintomas vão nos guiar. Se o paciente não for obstrutivo, ele vai ter o quê? Nos assintomáticos, só acompanhamento, nos leves, tratamento medicamentoso, e no sintomático refratário, transplante, e vai ser a via final da vida desse paciente. Enquanto que os obstrutivos com maior que 50, ele vai ser o quê? Ele vai ter indicação nos refratários a medicações de sintomáticos, ele tem 2 opções, de miectomia, ablação alcoólica também, ou ablação septal alcoólica. E os sintomáticos leves, tratamento medicamentoso, e como do outro bloco, os assintomáticos, somente acompanhamento. Nesse acompanhamento de assintomático, o ecoestresse também entra, e a ecoespirometria também entra ao longo do tempo, a cada 2 a 3 anos, certo? Então, nessa avaliação hemodinâmica, importante, capacidade funcional, por isso que eu falo sempre da ecoespiro, quando a gente fala em capacidade funcional, comportamento da PA e frequência cardíaca, magnitude dos gradientes, resposta hipotensiva ao exercício e a correlação da sintomatologia com o esforço físico. Vejam vocês que toda vez que o paciente tem uma resposta atenuada da pressão arterial no esforço físico, né, ele é preocupante. Se ele não tiver essa resposta atenuada, o que é que acontece? Os Cadillacs já mostraram que ele é baixo risco. Então, é uma outra informação que eu ofereço aos clínicos, é essa. Enquanto o paciente está fazendo esforço, eu vou dizer para o clínico se ele faz queda de pressão no exercício ou não, porque se ele não fizer, é baixo risco, e se ele fizer, ele tem risco maior de morte súbita, etc. Então, existe uma coisa muito importante que eu tenho observado nesses grupos, é uma discrepância na tolerância do exame. Por exemplo, tem pacientes que chegam para mim e dizem, vixe, meu Deus do céu, eu vou entrar nessa esteira, eu não consigo atravessar uma rua. Eu digo, rapaz, vamos tentar devagarinho aqui, daqui a pouco o paciente nem pede para parar. Eu que paro, e de repente ele diz, hoje eu estou bem, não sei o que foi que aconteceu, que eu estou conseguindo fazer o exame da senhora. E porque isso está descrito. Porque isso ocorre pelo complexo fisiopatológico da doença heterogênica, que é essa disfunção diastólica, obstrução dinâmica, associação com regurgitação mitral e isquemia microvascular. Então, isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção, que eu vou lhes mostrar daqui a pouco, lá na frente. Então, o gradiente de pico maior que 30, existe o quê? Preditor de morte súbita e insuficiência cardíaca. O gradiente lábio com esforço é menor que 30 e com repouso é maior que 30, isso é um gradiente lábio, certo? E o não obstrutivo é aquele que não tem gradiente, nem no repouso, nem no esforço. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que isso vai funcionar. E qual é o cuidado que a literatura manda que a gente tenha? Repare que coisa interessantíssima. Cuidado com uma medida única. Eles aconselham, não faça uma medida única. Não, por quê? Porque o fluxo da via de saída do ventrículo esquerdo é dinâmico. Ele varia no dia a dia, hora a hora, depende da hidratação, de refeições, se o paciente usou álcool. Então, eu pensei, né? Eu quero até que vocês opinem, mas eu pensei, se eu tenho que fazer mais de uma medida, não pode ser a única, e as pessoas fazem muito medida no eco em repouso, em várias situações, vários momentos da vida do paciente, porque a gente não pode fazer 2 medidas, né? Uma na esteira ou na bicicleta. E aí a gente não tem uma medida única do ecoestresse, a gente vai ter 2 medidas, só que uma em cada aparelho.
Então, isso tudo mostra o quê? Que o gradiente da via de saída, com esse alongamento do folheto anterior da válvula mitral, reduz o quê? A área seccional da via de saída devido a forças hidrodinâmicas, que é a força de ventura e o arrasto, causando a extinção da válvula mitral e a reação precoce e rápida do ventrículo esquerdo. Isso tem que ficar em mente. Por aqui vocês veem o paciente em repouso e aqui o paciente no esforço. Então, isso aí é fundamental com a insuficiência mitral aqui, certo? Então, veja, aí a partir daí eu vou falar aqui de insuficiência mitral. A insuficiência mitral é o sinal do que eu lhe falei, do sinal do punhal é o que? Na via de saída do VE. A insuficiência mitral é o que? O sinal do sino, que vai ter uma insuficiência mitral que inicia abruptamente no início da sístole e rapidamente aumenta a velocidade para mais de 6 metros por segundo, persistindo ao longo de toda a sístole. Então, isso é uma coisa importante, como dado ecocardiográfico do estresse também. E a sinergia ventricular é aquele paciente, como o de hoje, por exemplo, que eu fiz de manhã, ele também tem DAC, certo? Mas é mais raro. Os pacientes têm, na maioria das vezes, disfunção microvascular, redução do fluxo por compressão intramural da vasculatura, obstrução de via de saída, aumento da demanda de O2. Então, daí o ecostresse, 50% deles podem dar um falso positivo para a isquemia miocárdica. Então, a gente hoje ainda não manda para o cateterismo, a gente manda para avaliação de taque epicárdica com a tomografia das coronárias, certo? Então, e a função diastólica? A função diastólica é belíssimo da gente medir, mas é impressionante. Você coloca lá um L em repouso de 17, de 14, assim, quando você vai para a esteira, ou quando você está indo para a bicicleta, que eu tenho feito muito em bicicleta, essa relação L vai assim para 29, 30. Quando você manda ele parar a bicicleta e continua medindo várias vezes, aí vai caindo de novo, volta para 20, para 16, para 14, isso eu tenho feito essa avaliação. Então, a velocidade sistólica do miocárdio diminui nos obstrutivos, e não obstrutivos também, não é só nos obstrutivos não, o Doppler tissular mostra isso. E a velocidade diastólica no anel mitral está sempre diminuída, certo? Veja que caso lindo, esse caso é um paciente meu de 38 anos, que eu cuidei da mãe dele, que evoluiu com ICC refratária e morreu com coração batata grande. Um primo de 15 anos, o primo de 15 anos andou de bicicleta e encostou a bicicleta na porta de casa e caiu morto na porta de casa. E esse paciente me procurou muito assim agoniado, porque não queria me procurar, porque disse que se eu descobrisse que ele tinha a mesma doença da família, e ele chegou lá com uma frequência de 148. Aí eu usei logo Nebivolol. Aí, uns 4 anos atrás, eu tenho acompanhado ele e agora eu convenci ele que ele precisa se tratar de forma mais efetiva, uma forma mais acompanhada, né? Porque ele sente muito pavor, assim, de ir até mim, por conta da história familiar que a gente acompanhou. Mas eu convenci, ele fez um ex-stress comigo na bicicleta. Veja que interessante, ó, esse aqui foi feito aí no São Lucas, veja que já com aquele aparelho novo, depois que o aparelho novo chegou no ano passado, você vê que a espessura aumentada aqui do septo, né, o gradiente não aumentou, né, o gradiente de 7, e a função diastólica aí mostra uma relação, é a linha de 12,5. Então aqui eu registrei tudo bonitinho dele aqui em repouso, e aí botei ele na bicicleta. Aqui ainda em repouso, chegamos a fazer o eco 3D, que foi interessante, vimos um átrio esquerdo grande, vimos o strain dele menos 17, que normalmente esse paciente tem um strain realmente alterado. Por quê? Por causa da disfunção sistólica ainda incipiente, que muitas vezes você não pega no Simpson, né? Porque o ideal para eles é Simpson, não é nem Tecos, certo? Mas aí eu coloquei na bicicleta justamente para ver se ele tinha gradiente, e não aumentou o gradiente. Se vocês observarem aqui, eu medi o gradiente várias vezes, fica entre 7 e 8. Mesmo no esforço, mesmo na pedalada, mas vejam como a relação E' já muda. Era uma relação E' baixa e foi para 21, depois baixou para 18 na recuperação, depois para 13. Então, você vê que esse paciente realmente tem obstrução na via de saída no esforço. É aquele paciente não obstrutivo antes e depois, certo? Ele não é aquele lábio que aumenta a obstrução no esforço. E aí eu não me conformei. Por que eu não me conformei? Porque eu fiquei preocupada, pensei assim, ele taquicardia muito rápido, ele pede para parar muito rápido na bicicleta, e ele fez usando o beta-bloqueador, porque eu não tive, assim, a coragem de tirar o beta-bloqueador dele para fazer essa bicicleta, mas aí depois eu criei a coragem e pedi ele para tirar o beta-bloqueador e pedi ele para voltar para a gente fazer na esteira, e aí 15 dias depois ele voltou sem o beta-bloqueador.
E aí foi exatamente a mesma coisa, o gradiente é a mesma coisa em relação à Elinha, que eu só medi depois na recuperação, porque no pico, quando deita, né, a bicicleta dá mais chance de você medir várias vezes, mas a esteira não, né, porque ele está lá na esteira, como é que eu vou estar medindo, né? Eu só posso medir depois que ele deitar, então a relação é a linha. Ficou na recuperação normal, mas o gradiente entre a bicicleta e a esteira realmente não mudou, esse é o coração dele, tá vendo? Então ele, após o esforço, ele ficou sem aquela angústia na via de saída. Eu pedi a ressonância magnética desse paciente, que mostrou essa hipertrofia do septo ínfero-basal e médio. A espessura, interessantíssimo, 2,1 do septo ínfero septal basal. Entendeu, Emerson? Porque eu falo para não tirar os pacientes com aquela espessura da parede do septo anterior, porque a espessura do septo anterior é maior que 1,5. Esse paciente não tem uma espessura do septo anterior normal, de 1, mas a espessura dele aumentada é no septo ínfero septal basal. Então, se a gente não estuda esse paciente e não investiga a fábrica dele, a gente perde o caso. Só que o eco comum, seja estranho, não vai medir isso. Quem vai medir isso é a ressonância magnética. A ressonância magnética, depois o Luiz Fábio vai comentar para a gente, que mostrou aqui realce tardio em parede ínfero-septal, médio e basal, região de junção ventricular, parede anterior, músculos papilares. Então, a massa de fibrose estimada em 7 gramas. Então, as implicações são o quê? Para estresse físico? São capacidade de ditar decisões, miectomia ou ablação, quando os provocados for maior do que 100, acompanhamento ao longo dos anos vindouros. Miectomia está indicada apenas para pacientes com gradientes em repouso. Não está indicada só para pacientes em repouso, deve ser considerada para os sintomáticos com gradiente provocável, certo? E quando o estresse não provoca aumento de gradiente, nos não obstrutivo, o manuseio futuro para ECC refratário é o transplante. Então, assim, esse paciente meu mesmo, que vocês acabaram de ver, a mãe dele tinha indicação de transplante. E como ele não tem nenhum gradiente com esforço, eu não posso oferecer para ele miectomia, não posso oferecer ablação. Então, provavelmente, se nada acontecer de novo na nossa literatura, a gente vai ter uma ICC refratária nele no futuro. Esse trabalho é muito interessante, que mostra o quê? Que no consultório de vocês vão ter o quê? 37% de pacientes obstrutivos em repouso. E o restante vocês vão ter que provocar. Por quê? Porque vai ter 63 não obstrutivos, e desses 63 não obstrutivos, vai continuar não obstrutivo, como o meu paciente que vocês viram, 30%, mas vai ter 33% que vai ser obstrutivo. E aí vocês vão ver que se você oferecer miectomia, vai mudar a evolução de vida dele. Por quê? Porque vai ter nos obstrutivos que ele desenvolve mais ICC do que os não obstrutivos, se você não oferecer para eles o tratamento da via de saída, da angústia da via de saída, então a sobrevida muda. Então isso é muito importante, muito importante. Então é que o estresse físico, após o diagnóstico inicial, é capaz de participar da refinada estratificação de risco e acompanhamento após as condutas terapêuticas. E a gente vai escolher ablação e miectomia em que situações? Miectomia para o paciente jovem, saudável, atleta, com boa expectativa de vida. Para os idosos, melhor ablação, os sedentários e comorbidades. Lembrando sempre uma coisa importantíssima, que tem muito parente de paciente que teve morte súbita, que tem miocardiopatia hipertrófica na família e que gosta de fazer exercício físico. Então, esses pacientes ficam com medo de fazer exercício físico. A gente tem que oferecer para eles o teste genético. Pode ser que eles não tenham coisa nenhuma, não tenha nada de gene errado, porque a família tem, não é obrigada a ter, entendeu? E se tiver, a gente tem que conduzir esses pacientes, tem que ver a profissão que eles escolhem, tem que ver os sintomas, se tem sintomas, se não tem. E o estresse vai ter uma forma de mostrar isso, se ele é benigno e estável, se ele tem longevidade normal, se tem prognóstico ruim, se tem todas essas chances aqui de ter morte súbita, ICC, a fibrilação atrial, AVC. Por quê? Porque a fibrilação atrial é AVC, porque eu mostrei a vocês naquele exame que eu fiz do meu paciente, o eco 3D já mostra um lado esquerdo aumentado no eco 3D, aquele paciente meu, com 38 anos. Então, esse paciente, como ele pode evoluir para um ato esquerdo maior, para fazer uma FIA, para fazer um AVC. Então é preditor de morte súbita. Então, isso tudo, o exercício físico vai ajudar a gente mostrar. Então, o tratamento com droga sempre foi feito muito beta-bloqueador. Hoje, a gente vai para um trabalho já muito importante, que já está em fase final, né, de
fase 3, randomizado, multicêntrico, duplo cego, placebo controlado, que usa o Mavacatem em pacientes sintomáticos com essa patologia. E quando esse trabalho sair, que a gente começar a usar o Mavacatem, o Extrai vai servir muito. Para quê? Para ver a resposta do Mavacatem. Vai ter pacientes que vai responder bem e outros não. Certo? Então, mostrando isso, que essas observações suportam o uso expansivo do Extrai na cardiomiopatia hipertrófica para esclarecer o prognóstico e as opções de manuseio nesta doença complexa, genética complexa. Então, vamos estratificar finalmente. Isso aqui é um capítulo de um livro que, no mês do dia 17 de julho de 2020, a Sociedade Brasileira de Cardiologia nos pediu para escrever esse capítulo de livro, e eu doutor Souza e doutora Ivanese, escrevemos esse capítulo de livro para a SBC, e nós intitulamos o estresse físico na cardiomiopatia hipertrófica, um novo paradigma. Então, é uma coisa bastante... Esse capítulo também vai ser publicado esse semestre. E aqui são os dois alunos de doutorado, Emerson, e de mestrado, doutor Aula, certo? Que nós vamos... já estão aprovados, já começaram, já se matricularam, e a gente vai dar um novo olhar para o paciente com cardiopatia hipertrófica, com a medicina de precisão. E o doutor Emerson vai fazer teste genético. Nós vamos nos reunir toda quarta-feira, 1h da tarde, com os pacientes. Se vocês tiverem pacientes, na clínica DNA, lá na Avenida Barão do Maruim, certo? Isso aqui foi o artigo que nós escrevemos, aí Emerson escreveu, né, que ele é eu, Emerson e Braulio, mas foi Emerson quem escreveu na sua maioria, né, o geneticista, mostrando que a cardiogênética é as doenças raras, e comemorou-se no dia 28 de fevereiro o Dia Mundial da Conscientização das Doenças Raras. Então, se vocês quiserem enviar os seus pacientes para a nossa pesquisa, os contatos para enviar os pacientes é Dr. Emerson, Dr. Braulio. Dr. Braulio é quem? Dr. Braulio é um cardiologista que é professor da UNIT, certo? E que abraçou, assim, com muito amor e carinho esse nosso projeto, que na verdade era de doutora Cátia Leal, que hoje está em Brasília e não pôde ficar no mestrado, e aí ele soube que tinha esse trabalho em andamento e abraçou com muita garra e está conosco nessa empreitada, tá? Então, o local inicial com teste genético, Dr. Braulio é professor da UNIT e tem também um graduando com ele, José Oliveira Belém, né, que está conosco nessa empreitada. E a gente agradece aos três, né, ao doutorando, ao mestrando e ao graduando. Por quê? Porque sem eles três, eu não estaria tão animada. Tenham certeza que quem me anima são os alunos. Eu agradeço a vocês todos a presença, de estar aqui esse horário, nos ouvindo, e estamos abertos para a discussão. Muito obrigada. Bem, eu queria parabenizar pelo seu entusiasmo, né, e, logicamente, sempre a ação inovadora no sentido de trazer assim, condutas interessantes e importantes para a nossa cardiologia, né? Ela fez isso com o EcoStress na procura da doença isquêmica e agora está fazendo agora nas doenças da miocardite hipertrófica. Então, eu queria abrir para a discussão. Joselina, só pedir para quem estiver com o som aberto, deixar fechado e abrir só na hora de falar, porque senão vai estar dando microfone. Ok? Bem, o Emerson, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta ao Emerson. Pelo que a gente está vendo, né, Emerson, a genética, além de ajudar na elucidação do diagnóstico muito precoce da doença, ainda vai evitar, como você falou bem, que aqueles parentes do indivíduo índice precise ficar recorrendo a exames periódicos no sentido de identificar uma eventual, né, presença fenotípica de uma doença genética que a gente não sabe se existe. Pelo que eu entendi da sua apresentação, o painel mais caro fica exatamente para o indivíduo índice, né, porque você localiza
localizaria mais ou menos quais são os genes defeituosos e já ia rastrear nos parentes de primeiro grau especificamente. É isso realmente que acontece? Exato, professor, exatamente isso. O custo se torna elevado porque são vários genes, né? Então, tem esse custo. Agora, de fato, quando você encontra a mutação no indivíduo índice, para os demais familiares, o preço cai, pode chegar na casa dos 400, 500 reais, enfim, fica um valor mais acessível. Uma outra importância em relação a esses exames, para uma cardiomiopatia hipertrófica assim, que tem uma evolução muito ruim, desfavorável, ainda haveria possibilidade de um planejamento familiar para um jovem acometido pela mutação e que queira ter um filho e sair desse risco de 50% de transmitir por técnicas de inseminação, fertilização in vitro, selecionar o embrião sem um gene afetado, de forma que ele sairia de um risco genérico de transmitir para sua prole de 50% para zero. Então, ainda teria essa possibilidade de não se perpetuar uma doença genética na família, fazendo um diagnóstico genético pré-implantacional, antes de se colocar o embrião no útero da esposa do indivíduo. Então, o teste genético tem relevância clínica para o diagnóstico do próprio paciente, para os casos familiares em termos oligosintomático ou assintomático, e para planejamento, para aconselhamento genético para toda a família, né? Sem dúvida, bastante interessante essa propositura. E aí, alguém quer fazer algum comentário? Não. Permita-me eu fazer um elogio. Claro, fica à vontade. Emerson, muito interessante a sua apresentação. Parabéns, viu? E Okay. Joselina, como sempre, brilhante. Muito bom, excelente. Excelente o tema, muito interessante. Parabéns aos dois, viu? Obrigado. Obrigado, Laura. Bem, Laura, nós temos aqui, numa sequência, a doutora Sandra Marques. Doutora Sandra, aí, a pessoa que tem experiência nisso, né, Joselina? Sandra, fica à vontade. Boa noite. Eu vou deixar a câmera desligada por causa do meu sinal de internet. Primeiramente, parabéns ao Emerson e à doutora Joselina pelas apresentações, foram excelentes, assim. A gente sempre tem muito que aprender com as pessoas, e a doutora Joselina sempre é um poço de informação, né? É uma referência nacional, realmente, para esse tema. A minha primeira pergunta é direcionada ao doutor Emerson. Doutor Emerson, uma angústia que a gente se defronta quando o paciente é feito o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica com a genotipagem é a angústia dos pais em fazerem o diagnóstico genético também dos filhos. Eu queria perguntar para o senhor, qual a sua opinião e se existe alguma informação em relação a isso, da gente genotipar a criança. Isso tanto para a cardiomiopatia hipertrófica, quanto e também para a Fabry. Eu falo, muitas vezes a criança ainda não tem um fenótipo que chame a atenção para a gente, um fenótipo clínico, que chame a atenção para a manifestação da doença, mas a angústia dos pais, muitas vezes, colocam a gente no dilema. Algumas doenças são de manifestação na vida adulta. Então, assim, como eu orientar esse pai? E para a doutora Joselina, eu gostaria de perguntar se ela interrompe o eco de estresse assim que o paciente atinge um gradiente acima de 50, ou se ela deixa o paciente ir até o limite dele, ou então ao submáximo, com o eco de estresse. Ok. Então, eu vou começar. Muito boa pergunta. E, assim, a Sociedade Brasileira de Genética Clínica criou normas para teste de rastreio em indivíduos assintomáticos. Então, assim, não é recomendado fazer teste preditivo para uma doença que o fenótipo geralmente se manifesta na idade adulta em indivíduo menor de idade. Ele não vai ter estrutura. Se der negativo, está tirando um peso das costas dessa família, mas se der positivo, é muito difícil lidar com a possibilidade de, no futuro,
ter uma situação semelhante à do tio, da avó. Um exemplo é esse paciente de 38 anos que a professora Joselina comentou, o estresse de lembrar da morte súbita da mãe, e um indivíduo adulto, maduro. Imagine como seria isso numa criança ou num adolescente. Então, não é recomendado fazer... Agora, a partir do momento que a criança já desenvolve, por exemplo, esse adolescente que eu atendi semana passada, que na verdade era um Noonan, mas ele já tem a cardiomiopatia hipertrófica, eu já não estou fazendo mais um exame para avaliação preditiva de um paciente assintomático. Em ele tendo sintoma, você está respaldado em solicitar o exame porque tem a finalidade diagnóstica. Mas para paciente, para menor de idade assintomático, o ideal é fazer a monitorização periódica, e ele chegando na idade adulta, ele tem condição de assinar um termo de consentimento, passar por uma consulta de aconselhamento genético pré-teste e pós-teste. A gente vê muitas vezes o paciente já chega com o exame na mão no consultório, solicitado até por um outro especialista, mas o ideal é que ele passe por uma consulta de aconselhamento genético, entendendo que não é um simples hemograma, que é um exame que vai ter repercussão a médio e longo prazo na sua prole, enfim. Então, mas sendo objetivo, não está indicado fazer em menor de idade assintomático. Joselina, e a pergunta... Bom, eu gostaria de apresentar para vocês Sandra, que é de Brasília, né? Nós nos conhecemos no Congresso Brasileiro 2019, né, em abril. Sandra é fantástica em relação à dedicação que ela tem para doenças raras. Sandra é uma figura ímpar, né, na cardiologia brasileira nesse tema, e a gente não se cansa de ouvir as lives de Sandra e a motivação que ela traz para todos. Ela abraçou essa causa de uma forma muito ampla. Eu fiquei muito feliz com a sua presença na nossa reunião, Sandra. Fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada mesmo. Agora, veja só, a pergunta dela é se eu paro o esforço físico na hora que eu noto que eu começo um gradiente maior de 50. É esse o ponto. Se o paciente estiver na esteira, eu não estou, viu, Sandra? Eu não estou medindo durante a caminhada na esteira. Não tem como a gente colocar o transdutor ali no peito, na esteira caminhando. Eu só vou medir na hora que ele termina, que ele pede para parar, que a gente já sabe que ele não aguenta mais, está cansado, vamos parar. E na hora exata, no primeiros segundos que ele deitou, eu já estou medindo o gradiente. E muitas vezes já passou de 50 para uns 70, 80. E eu não tenho como parar, que é imediatamente após o esforço físico. Hoje, de manhã cedo, eu fiz uma bicicleta. E o 12, tinha 13 na ressonância, e no repouso, 12, na vassalva, 12. E aí eu coloquei ele sentado na bicicleta, antes de começar a pedalar, eu medi de novo 12. Quando ele começou a pedalar, a frequência cardíaca desses pacientes sobe muito rápido. Eles é diferente do estresse físico no DAC, né, que demora mais a subir. E de repente eu fui medir rapidinho, eu ali também medi na função diastólica, aí peraí, deixa eu medir logo que ele está começando a cansar, ele não estava nem muito cansado. Quando eu olhei que medi, estava 59, entendeu? Então, 59, para quem partiu do 12, eu já posso parar o exame, já tá feito o diagnóstico. Ele é uma cardiomiopatia hipertrófica lábio, certo? Essa é a vantagem da bicicleta sobre a esteira, porque você pode ficar medindo durante o esforço. E a esteira você só mede após o esforço, entendeu? Perfeito. Muito obrigada. Obrigado, Sandra, não só pela presença, mas sempre pelas suas intercessões aí. Eu gostaria de chamar, e agora convidar o Luiz Flávio, talvez, para que a gente falar. Boa noite a todos. Parabéns, né, às duas aulas fantásticas aí. A Joselina já conhecia a aula, né, mas sempre traz alguma coisa nova. A gente tem trabalhado junto, todo paciente que eu pego, né, Joselina, com a medida da área menor que 0,18, eu tenho mandado para ela, atualmente, para ela fazer o teste, então a gente tem trabalhado muito com isso. Gostei muito da aula de Emerson também. Eu sou um apaixonado, eu como médico de imagem, né, como médico da imagem, eu sou apaixonado pela genética, porque muitas vezes é o único passo que ele tem que dar depois da imagem. Não tem mais nenhum outro, muitas vezes. Né? Então, o paciente tem que ganhar para a gente para investigar miocardiopatia, por exemplo. Né? E muitas vezes
o clínico quer que ele saia com um diagnóstico fechado, né? Um diagnóstico etiológico. E muitas vezes ele não consegue, né? Tirando a amiloidose, miose isquêmica, Fabry, algumas que ele consegue predizer, mas a maioria fica com miose dilatada. Né? Muitos têm fibrose, muitos têm, a gente quer saber o que está ali por trás. E o próximo passo, realmente, o único que falta é a genética. Né? Então, eu tenho colocado muito nos meus laudos, né? Até vocês têm visto muito, considerar complementação com avaliação genética. E eu acho que é um exame que a gente tem que usar mais, tem que lançar mais, porque realmente, às vezes, esclarece muita coisa que você pode fazer CAT, pode fazer ressonância, você não vai saber. E em relação especificamente à hipertrófica, né, eu acho que a indicação mais precisa, partindo da gente, são aqueles casos borderline, né, que você tem um eletrotípico, tem história familiar, mas tem um CEP de 13, né, 12, que pode ser pela hipertensão. São aqueles casos que o James Moon chama de fenótipo positivo, fenótipo negativo e genótipo negativo. Genótipo positivo e fenótipo negativo. Então, esses casos têm obrigatoriamente que ir para a genética. Então, são as duas situações que o Emerson falou bem aí, que eu acho que a gente tem que complementar mesmo com genética. A miocardiopatia, em geral, que a gente não consegue fechar com a ressonância, e a hipertrófica nesses casos borderline. Eu acho que a gente tem que começar a usar muito mais nesses casos. Eu gostaria de mencionar aqui o valor da presença de Luiz Flávio em tudo isso, porque ele diz que é apaixonado pela genética. Não, ele é apaixonado pela humanidade toda, porque todas as vezes que a gente está presente no HU, é quem me ajuda na angiotoma, é quem está montando a ressonância magnética do HU, é uma pessoa realmente ímpar e que tem ajudado muito a evolução da cardiologia no nosso estado. E é a força da juventude, né, que chega com todo vapor para que a nossa cardiologia continue andando, já que nós estamos já de cabecinha branca, né, quase branca. E aí eu agradeço bastante a Luiz Flávio, e inclusive o projeto de Braulio, em relação às medidas anatômicas da ressonância e a nossa correlação com a via de saída, com o gradiente da via de saída, o projeto foi montado por Luiz Flávio comigo. Braulio é o aluno que abraçou a situação, mas o Luiz Flávio foi quem montou esse projeto conosco, certo? Então, eu agradeço muito pela presença dele nesses projetos atuais de pesquisa nessa patologia. Muito obrigada. Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, uma pergunta aos expositores? Joselina, só uma curiosidade. No paciente que está fazendo, quando se usa a bicicleta, ele fica numa posição ali de ortostase, mais ou menos. Isso e tal. O outro, quando faz na esteira, você vai fazer com ele deitado. Né? Como a gente sabe que na miocardiopatia hipertrófica, a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo tem a ver muito com o tamanho do coração. Então, até se está na posição sentada, assim, ortostase, pela diminuição do retorno venoso, tem uma tendência a ter uma diminuição do tamanho do ventrículo esquerdo e, consequentemente, você intensifica o gradiente, porque é mais fácil o folheto anterior da mitral encostar com o CEP. Você viu alguma coisa sobre isso? Até um dado interessante para essa investigação em que você quer comparar as duas metodologias. Então, porque pode eventualmente o gradiente ser maior, por exemplo, da bicicleta, mas por conta de você estar com o retorno venoso diminuído por cada posição de ortostase. Embora isso é compensado de certa forma com exercício, eu não sei bem como ficaria essa dinâmica, entendeu? No sentido de você ter um gradiente maior ou não em função do tamanho do ventrículo em si. Você viu alguma coisa sobre isso? Então, eu procurei muito sobre isso. É justamente para responder essas perguntas que a gente está montando em paralelo esse banco esteira versus bicicleta. E, entre outras, essa é uma das coisas que a gente precisa responder para a literatura, que não tem nada descrito, absolutamente nada. Outra coisa também, o que é que eu faço? Eu fico tão preocupada com isso, que eu coloco o paciente na maca deitadinho, faço tudo deitado, depois eu faço tudo sentado, entendeu? É uma trabalheira que você precisa de ver se é que está de hipertrófico com bicicleta.
eu gasto o tempo de 3 pacientes da DAC, porque ou você faz bem feito e bem criterioso. Para você ter ideia, eu acho que eu medi a relação L hoje umas 7 ou 8 vezes, em vários momentos. Deitado, sentado em repouso, sentado no pico, sentado na recuperação, acho que eu medi mais umas 3. Então, é uma coisa assim, que tem que estar no banco de dados tudo, eu faço cópia de tudo, filmo tudo, você imagina a trabalheira, viu? Só para quem gosta de pesquisa. Depois eu vou fazer isso na esteira muito mais fácil para o operador, muito mais fácil, entendeu? Mas essa resposta eu só vou ter se eu vou ter benefício para o paciente, para o caso do paciente, quando eu tiver pelo menos um N razoável aí de, no mínimo, talvez 100 pacientes. Isso vai levar um tempinho, né? Eu nunca vi nem esse trabalho, e depois eu quero fazer uma análise. E não tem nem como a gente fazer, assim, aquela história do N amostral estatístico, porque não tem na literatura nada, né, para você fazer aquele cálculo. Mas vamos discutir com o Reinaldo, vamos discutir com você, com o Luiz Flávio, com as pessoas até fora daqui que queiram participar da nossa pesquisa. Convido até Sandra, né, que Sandra tem muita experiência. Se quiser participar conosco dessa empreitada, está convidado. Inclusive para analisar nossos dados, para participar no artigo, né, porque aí a gente faz um multicêntrico, Sandra. E aí vai ficar bem interessante, e aí a gente vai responder com mais propriedade essa pergunta do Dr. Souza. Perfeito. Sem dúvida nenhuma, essa empreitada sua aí vai dar bons frutos, né? E uma coisa interessante, como você bem frisou, o Berry Maron, ele sempre diz, olha, a maioria dos pacientes com miocardiopatia hipertrófica são obstrutivos. A grande maioria é obstrutiva, entendeu? É só que você precisa demonstrar isso. E foi aquele trabalho dele ali que mostrou com bem tranquilidade que quase 70% dos miocárdio hipertrófica são obstrutivos. E aí, quando vai para a prática, a gente não encontra isso se for fazer somente eco de repouso. Então, sem dúvida nenhuma, é uma conduta segura que você mostrou, né, porque isso é outro dado importantíssimo e que vai elucidar muita coisa, não só para diagnóstico, mas também para o efeito do tratamento. Isso é o futuro, né? Inclusive, eu disse a doutora Macedo, né, lá em casa, se eu conseguisse fazer isso, eu conseguia um estágio sênior com Maron no futuro. E agora tem que ser estágio sênior, né? Já passou pós-doutorado, passou tudo, né? Aí tinha que ser estágio sênior. Mas bem que eu tinha coragem de ir, viu? Passar um ano lá com o Maron vendo isso. Depois que terminasse. Lá em Minneapolis me espera. Bem, alguém mais gosta de fazer alguma consideração? Estou vendo que a doutora Cátia Leal está aí presente, viu, não está lá em Brasília, mas está nos assistindo. Cátia tem uma grande participação, né, com isso, porque ela seria nossa aluna de mestrado. E o esposo foi transferido, né, lá para Brasília, e aí Braulio foi quem abraçou, né, mas ela foi quem escreveu comigo o artigo que vai ser publicado nesse final de março na Revista Brasileira de Imagem Cardiovascular. E o título é exatamente o título da nossa aula. E ela está aqui presente. Bem, pessoal, então não tendo mais uma consideração. Obrigada, professora. Obrigada, professor. Estou aqui, estou distante, já me apresentei aqui para a Sandra também, ela está sabendo que eu estou na área. E eu estou muito feliz com os caminhos que a doutora Joselina está tomando, com o pessoal que está com ela, que parece um pessoal muito bom. E com o artigo que ela escreveu para o Jornal da Cidade, que foi um sucesso, né? Teve uma repercussão muito grande sobre cardiopatia raras. Eu estava na reunião, aí minha conexão caiu, na verdade, meu celular descarregou, aí eu voltei agora, eu perdi uma parte. Mas eu agradeço muito a vocês. E estou aqui, estou à disposição. Ô, Cátia, se junte aí a Sandra em Brasília e faça aí um multicentro conosco. Vamos sim, vamos. Só tenho a agradecer, professora. Tudo de bom que a senhora me fez, me colocou no caminho. Obrigada, doutor Souza também. Opa, bem, viu, Cátia? Para você, para os outros, quem perdeu assim, a apresentação, graças aí pelos auspícios aí do Dr. Luiz Flávio, né? Então, essa apresentação está gravada, está disponível no YouTube, né, Luiz? Provavelmente a partir de amanhã.
Então, isso aí vai ficar para a disposição de quem tiver interesse. Não é isso, Luiz? Maravilha, vou olhar sim, vou ver ela toda. Isso, hoje à noite já está. Hoje à noite. Obrigada, Luiz. Saudade de vocês. Tá bom. Bem, pessoal, então, Um abraço. agradecer a presença de todos, né, parabenizar novamente o professor Emerson e a professora Joselina pela excelência das apresentações e dizer que na próxima semana, se Deus quiser, estaremos juntos aqui mais uma vez com a nossa máquina. Então, uma boa noite a todos aí e com a esperança sempre que essa pandemia aí nos deixe em paz o mais rápido possível. Então, Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Ana Cristina. Muito boa sua aula. Gostei de lhe ver. Gostei mesmo. Também. Grande abraço. Também. Excelente. Sempre muito estudiosa. Beijo. Beijo.